O milagre que mudou a vida de Letícia. Letícia tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram que ela poderia perder a perna direita. A isquemia periférica, uma condição rara em crianças, havia feito com que seus dedos dos pés ficassem roxos e frios, sem circulação adequada. Os vasos sanguíneos estavam se fechando, e as dores eram tão fortes que a menina chorava à noite, sem conseguir dormir. Os médicos tentaram medicamentos, mas a situação só piorava. A família simples e trabalhadora já havia gasto todas as economias em consultas e exames. O desespero batia à porta. A mãe de Letícia, Dona Maria, era uma mulher de fé, mas não frequentava nenhuma igreja. Até que um dia, enquanto esperava no corredor do hospital, uma senhora de voz calma e olhar sereno se aproximou. Vestida com um vestido longo e modesto, ela perguntou se poderia orar pela menina. Dona Maria, sem forças para recusar, aceitou. A senhora, que se apresentou como Irmã Clara da Congregação Cristã no Brasil, segurou a mão de Letícia e fez uma oração simples, mas cheia de convicção. Depois convidou a família para visitar a igreja. Lá, Deus ouve as nossas orações, disse ela com um sorriso tranquilo. No domingo seguinte, Dona Maria, apesar das dúvidas, levou Letícia à Congregação Cristã no Brasil. Era uma construção simples, sem luxos, com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, sem instrumentos, apenas com vozes unidas em harmonia. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com palavras cheias de sabedoria bíblica. Letícia, sentada ao lado da mãe, sentiu algo diferente. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma paz que ela não conseguia explicar. Quando o ancião pediu para que os presentes orassem pelos enfermos, Dona Maria levantou a mão tímida e contou a situação da filha. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre a cabeça da menina e clamaram a Deus em voz alta com fé sincera. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Toca neste corpo, restaura a circulação, dá saúde a esta criança. Orou um dos irmãos com lágrimas nos olhos. Letícia fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez, uma esperança verdadeira. Na semana seguinte, os médicos ficaram surpresos. Os exames mostravam uma melhora inexplicável na circulação. Os dedos, antes roxos e dormentes, estavam voltando à cor normal. Em poucas semanas, a isquemia havia desaparecido completamente. Os médicos não tinham explicação, mas Dona Maria e Letícia sabiam. Deus havia ouvido as orações daqueles irmãos humildes. O milagre não parou por aí. A família começou a frequentar a igreja regularmente. Letícia, agora com 10 anos, foi batizada nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Ela subiu a pia batismal com o coração transbordando de gratidão, enquanto os irmãos cantavam hinos de louvor. Na Santa Ceia partilhada com pão e vinho, ela sentiu ainda mais a presença de Deus. Um dia, durante um testemunho, Letícia se levantou, como faziam os irmãos mais velhos, e contou sua história. Com voz firme, apesar da emoção, ela disse: Eu quase perdi minha perna, mas Deus me curou. Não foi médico, não foi remédio. Foi a fé dos irmãos e a misericórdia de Deus. Muitos choraram. O ancião, com os olhos brilhando, lembrou a todos: Deus não olha para as nossas roupas, nem para o tamanho da igreja. Ele olha para o coração. E quando o coração está cheio de fé, ele age. Anos depois, Letícia, já uma jovem, continuou na Congregação Cristã no Brasil, servindo a Deus com a mesma simplicidade e humildade que encontrou ali. Ela aprendeu que os milagres não são apenas curas físicas, mas transformações de vida. A doença a levou à igreja, mas foi a fé que a manteve firme. E assim como tantos outros na CCB, ela descobriu que Deus não muda, e que quando buscamos a Ele com sinceridade, Ele nunca nos abandona. Letícia cresceu e com o tempo tornou-se uma irmã dedicada na congregação. Sempre que podia, compartilhava seu testemunho com os mais novos, especialmente com aqueles que chegavam à igreja carregando dores ou desânimo. Ela não falava com palavras bonitas, mas com a verdade que havia vivido. Deus não desampara quem confia nele. Certa vez, uma irmã jovem chamada Marisa chegou à congregação com o coração partido. Seu filho, um menino de apenas 5 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos diziam não ter cura. As palavras dos especialistas eram duras: prepare-se para o pior. Desesperada, Marisa entrou na igreja arrasada, sem forças nem para cantar os hinos. Foi então que Letícia se aproximou dela. Irmã, eu já estive onde você está, disse Letícia com voz calma, enquanto segurava as mãos trêmulas de Marisa. Também ouvi que não tinha jeito. Mas Deus tem o último palavra. Marisa olhou para ela com olhos cheios de lágrimas e contou tudo.
As noites em claro, as orações feitas entre soluços, a sensação de que o céu estava fechado. Letícia ouviu em silêncio, depois levou até a frente da igreja, onde os irmãos estavam reunidos em oração. Vamos clamar a Deus juntos, disse ela. Naquela noite a congregação inteira se uniu em súplica. Não havia gritos nem espetáculo, apenas corações quebrantados pedindo misericórdia. Dias se passaram, e Marisa continuou levando o filho às consultas, mas agora com uma paz que não vinha dos médicos. Até que em uma manhã, os exames mostraram o impossível, a doença havia regressado. Os médicos, espantados, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Marisa e Letícia sabiam, não era sorte. Era Deus. O menino cresceu saudável, e Marisa, que antes mal conseguia entrar na igreja sem chorar, agora era uma das primeiras a chegar aos cultos. Ela aprenderá, como Letícia, que os milagres não são apenas coisas grandiosas que viram notícia. Às vezes, são respostas silenciosas, dadas no momento certo, para quem persevera em fé. Anos depois, Letícia, já com cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, ainda frequentava a mesma congregação. Agora, era ela quem ouvia os mais jovens contarem suas lutas. E sempre repetia com o mesmo brilho nos olhos: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda cura, ainda transforma. Basta confiar. E assim como um rio que nunca seca, as histórias de fé na congregação cristã no Brasil continuavam a fluir, provando que onde há um coração sincero, Deus está presente. Não com barulho nem com mostrações, mas com a mesma força que moveu montanhas nos tempos da Bíblia, e que ainda hoje muda vidas, uma de cada vez. Naquela mesma congregação, um jovem chamado Mateus chegava sempre com um olhar baixo, como se carregasse um peso invisível. Ele tinha apenas 22 anos, mas a vida já lhe havia ensinado lições duras. Desde criança, ouvia dos médicos que sua perna direita, atrofiada por uma doença congênita, nunca teria força suficiente para sustentá-lo sem muletas. Os especialistas falavam com voz fria: é melhor se acostumar, rapaz. A ciência não tem mais o que fazer. Mas Mateus não queria se conformar. Não com a dor que o acordava à noite, não com os olhares de pena que recebia na rua, não com a ideia de que sua vida seria sempre limitada. Um dia, depois de mais uma consulta frustrante, ele entrou na igreja arrastando os pés, mas com uma faísca de esperança no peito. Havia ouvido falar dos testemunhos daquele lugar, pessoas que saíam diferentes de como haviam entrado. E ele precisava acreditar que para ele também poderia haver um até aqui. As irmãs o receberam com sorrisos e palavras gentis, como se já o conhecessem há anos. No culto, enquanto os hinos subiam em uníssono, Mateus sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de si mesmo. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ele hesitou. Será que é para mim também? Pensou. Mas então lembrou das palavras de Letícia que certa vez dissera: Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que o buscam. Com as mãos trêmulas, Mateus se levantou e deu um passo à frente. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma simplicidade que comoveu: Senhor, tu conheces este jovem. Sabes o que ele tem suportado. Se for da tua vontade, restaura-o não para a glória dos homens, mas para que ele veja que tu és real. Não houve gritos, nem luzes brilhantes. Só silêncio. E então, algo inesperado aconteceu. Mateus sentiu um calor percorrer sua perna, como se um fogo suave a envolvesse. Primeiro foi uma formigação. Depois, uma força que não existia antes. Ele segurou as muletas com mais firmeza, receoso. Será imaginação? Mas quando tentou dar um passo sem apoio, sua perna, obedeceu. Um passo. Depois outro. E outro. Os irmãos ao redor começaram a chorar, alguns ajoelharam-se. Mateus, com lágrimas escorrendo, deixou as muletas caírem no chão e caminhou. Caminhou. Não foi um milagre barulhento, filmado ou anunciado em redes sociais. Foi quietinho, como os que Deus mais gosta de fazer. Entre quatro paredes, para um coração que já não aguentava mais duvidar. Na semana seguinte, Mateus voltou à igreja, mas dessa vez não foi arrastando os pés. Ele subiu os degraus do templo com passos firmes, carregando suas muletas não como um fardo, mas como um testemunho. E quando lhe perguntaram como tinha acontecido, ele só soube dizer: eu só pedi. E ele respondeu. Anos se passaram, e Mateus se tornou um dos irmãos que acolhiam os novos, especialmente aqueles que chegavam com o corpo ou a alma quebrados. Ele gostava de sentar nos fundos do templo, observando os rostos daqueles que entravam com dor nos olhos. Sabia reconhecer aquele olhar, o mesmo que ele teve um dia. E então se aproximava não com palavras bonitas, mas com a verdade simples que havia aprendido. Aqui, Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. E assim, como um fogo que não se apaga, as histórias continuavam.
Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas de um passado distante. São sinais de que, quando um coração se abre, o céu se inclina. Não com estrondo, não com espetáculo, mas com a mesma mão poderosa que acalmou tempestades e ressuscitou mortos. E que até hoje não se cansou de escrever histórias novas, uma vida de cada vez. Era uma tarde de sábado quando o irmão Carlos chegou ao templo com a filha de 5 anos nos braços. A menina, Clara, estava pálida, os lábios azuis, o corpo fraco depois de meses lutando contra uma doença que os médicos já não sabiam como tratar. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando, e os médicos tinham dado poucas esperanças. Preparem-se para o pior, disseram. Mas Carlos não aceitou. Ele lembrava das palavras que ouvira ali mesmo, anos antes, quando sua própria vida estava desmoronando. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ao entrar, muitos irmãos já sabiam da situação. Não por fofoca, mas porque na igreja, as dores de uns são sentidas por todos. As irmãs se aproximaram, tocando com carinho a mãozinha gelada de Clara, enquanto os homens faziam um círculo de oração ao redor. Não havia gritos nem teatro, apenas corações unidos pedindo a mesma coisa: Senhor, se é da tua vontade, restaura esta criança. O pastor, um homem de poucas palavras mas de muita fé, colocou as mãos sobre a cabeça de Clara e orou com uma simplicidade que comovia. Pai, tu conheces esta menina antes mesmo de ela nascer. Se o Senhor permitiu que ela chegasse até aqui, é porque tem um propósito. Dá-nos a graça de vê-la saudável, para que muitos saibam que ainda hoje tu operas milagres. Não houve drama, nem promessas vazias. Apenas uma certeza quietinha, como um rio profundo que não precisa fazer barulho para ser poderoso. Clara foi levada para casa naquela noite ainda fraca, mas com um detalhe que ninguém deixou passar. Pela primeira vez em semanas, ela abriu os olhos e sorriu. Pequeno, quase imperceptível, mas um sorriso que acendeu uma esperança em todos. Na manhã seguinte, domingo, quando a família chegou para o culto, a mudança era visível. Clara estava sentada no colo da mãe, os lábios já rosados, os olhos brilhantes. Não corria, não pulava, ainda estava se recuperando. Mas respirava sem dificuldade, e seu rostinho não tinha mais aquela sombra de dor. Os irmãos que a viram na véspera não conseguiam conter as lágrimas. Alguns abraçavam Carlos e a esposa, outros simplesmente se ajoelhavam em ação de graças, sem precisar de palavras. Os médicos, quando a examinaram na segunda-feira, ficaram atônitos. Os índices que antes assustavam agora estavam normais. A doença que deveria ter progredido simplesmente regrediu. Não havia explicação científica. Um deles, depois de anos de ceticismo, balançou a cabeça e murmurou: isso não é medicina. Isso é outra coisa. Clara cresceu saudável. Hoje, já adolescente, ela mesma testemunha nas reuniões de jovens como Deus a tirou das portas da morte, como ela diz. Seu pai, Carlos, que antes era um homem amargurado, hoje é um dos que mais incentivam os desanimados. Se Deus fez por mim e pela minha filha, Ele pode fazer por você também. Basta crer. E assim como um eco que não se perde, a história de Clara se juntou a tantas outras naqueles bancos de madeira. Histórias de curas, de famílias restauradas, de vícios quebrados, de vidas que deveriam ter terminado, mas que por um toque divino, ganharam um novo capítulo. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como fábulas. São vividos, sentidos, chorados e celebrados. São provas de que quando um coração se rende, o céu não apenas ouve, ele age. E que mesmo nos dias de hoje, quando muitos duvidam, Deus ainda escolhe revelar seu poder não nos palcos do mundo, mas nos templos simples, onde a fé é pura e o amor é verdadeiro. E foi numa tarde de domingo, enquanto o sol se filtrava pelas janelas altas do templo, que um jovem chamado Lucas entrou pela primeira vez na congregação cristã. Ele não veio por curiosidade ou tradição, mas arrastado por uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, uma doença rara tinha tirado seus movimentos das pernas e os médicos, depois de tantos exames e remédios, só tinham uma palavra: irreversível. A cadeira de rodas era agora sua sombra, e o desespero, seu companheiro mais fiel. Lucas tinha ouvido falar da igreja por um primo que insistia: lá as coisas são diferentes. Lá, Deus ainda faz o que os homens dizem ser impossível. Mas ele já havia perdido a conta de quantas vezes havia ouvido promessas vazias. Mesmo assim, algo dentro dele, talvez um resto de esperança, o levou até aquele lugar. O templo estava cheio, e o coro cantava um hino que falava de milhares de milagres. Lucas sentou-se num canto, tentando não chamar atenção, mas não passou despercebido. Uma irmã de véu branco, com olhos cheios de uma paz que ele não entendia, aproximou-se e, sem dizer nada, colocou a mão em seu ombro.
Não foi uma palavra, mas aquele gesto silencioso quebrou algo dentro dele. As lágrimas que ele já não chorava há meses começaram a descer. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, Lucas sentiu algo estranho no peito. Não era emoção passageira, era como se uma voz sussurrasse: levante-se. Ele tentou ignorar, mas a voz persistia. E então, enquanto todos oravam, ele fechou os olhos e, com as mãos trêmulas apoiadas nos braços da cadeira, tentou se erguer. Os primeiros segundos foram de tensão. Os músculos, há tanto tempo adormecidos, pareciam resistir. Mas então, como se uma corrente elétrica percorresse suas pernas, Lucas sentiu um formigamento, seguido de uma força que não era sua. Devagar, quase sem acreditar, ele se levantou. Primeiro foi um tremor nos joelhos, depois um passo incerto, e finalmente, com os olhos arregalados e o coração a mil, ele deu alguns passos firmes em direção ao altar. O templo explodiu em glórias. Homens tiraram os chapéus, mulheres ergueram as mãos, crianças pulavam de alegria. Alguns choravam, outros gritavam: glória a Deus. Lucas, agora de pé, abraçado pelo pastor, não conseguia parar de repetir: eu estou andando. Eu estou andando. E não era um sonho. Era real. As pernas que os médicos tinham condenado estavam firmes, sustentando-o como se nunca tivessem falhado. Naquela noite, a notícia se espalhou como fogo. Médicos que o haviam desenganado foram chamados para atestar o milagre. Exames foram refeitos, laudos foram comparados, e o veredicto foi unânime: não havia explicação científica. O que aconteceu com Lucas era, para a medicina, impossível. Mas para aqueles que estavam no templo naquele dia, era mais uma prova de que onde a ciência para Deus continua. Hoje, Lucas não só caminha como corre. Ele é um dos que chegam cedo nos cultos para ajudar a receber os visitantes, sempre com um sorriso e uma palavra de encorajamento: se Deus me levantou, Ele pode levantar você também. Não importa o que os homens digam, Ele tem a última palavra. E assim, a história de Lucas se juntou à de Clara, e a de tantos outros cujos nomes talvez nunca sejam conhecidos além daqueles muros. Mas ali, entre os bancos de madeira e os hinos cantados com fé, eles sabem: os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda está vivo, ainda está presente, e que quando um coração se abre para Ele, nenhuma cadeira de rodas, nenhuma doença, nenhuma sentença médica pode impedir sua mão poderosa. Porque na congregação cristã no Brasil, a fé não é só uma crença, é uma experiência. E todo domingo, quando as portas se abrem, não é só uma reunião que começa. É um convite para ver, mais uma vez, que os impossíveis de ontem podem se tornar os testemunhos de hoje. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Lucas ainda ecoava nos corações dos irmãos, outra família chegava à igreja com o peso de uma luta que já durava anos. Era a Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho na roça, e seu filho, Pedro, um jovem de 22 anos que desde criança carregava uma marca que o fazia diferente. Uma mancha roxa e irregular cobria quase metade do seu rosto, como um mapa de um sofrimento que nem os médicos conseguiam explicar. Desde pequeno, Pedro ouvia os cochichos. Na escola, as crianças se afastavam, na rua, os olhares se desviavam. É só uma mancha de nascença, dizia a mãe, tentando consolar. Mas a verdade era que, com o tempo, aquela marca tinha crescido, escurecido, e agora até doía. Os médicos falavam em malformações vasculares, em cirurgias arriscadas, em tratamentos que custavam mais do que a família podia pagar. Vai ter que aprender a conviver com isso, disseram no último hospital. Mas Dona Maria não aceitava aquela sentença. Se Deus curou leprosos, cegos e paralíticos, por que não curaria o rosto do seu filho? Ela já tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam na congregação. Histórias como a de Clara, que voltou a andar, e de Lucas, que deixou a cadeira de rodas para trás, corriam de boca em boca nas redondezas. Então, numa tarde de sábado, depois de mais uma noite em que Pedro chorou escondido no quarto, Dona Maria ajoelhou-se ao lado da cama do filho e disse: amanhã a gente vai na igreja. Não é para pedir, não. É para agradecer antes mesmo de ver, porque Deus já sabe do que a gente precisa. No domingo seguinte, eles entraram tímidos, sentando-se nos fundos do salão. Pedro, envergonhado, mantinha a cabeça baixa, o cabelo longo caído sobre o rosto para esconder a mancha. Mas quando os hinos começaram, algo dentro dele se mexeu. Era como se aquelas vozes unidas em louvor fossem uma corrente, puxando-o para mais perto de Deus. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que quem tivesse um pedido levantasse a mão, Dona Maria segurou a de Pedro com força. Levanta, meu filho. Hoje é o seu dia. Pedro hesitou. O medo de ser julgado, de ouvir sussurros, quase o paralisou. Mas então lembrou das palavras da mãe: Deus já sabe. Com as mãos trêmulas, ele se levantou.
E quando começou a falar, sua voz, antes fraca, ganhou uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Eu quero ser curado, Senhor. Não por vaidade, não para agradar os outros, mas para que, quando olharem para mim, vejam a tua glória, não a minha vergonha. O salão ficou em silêncio. Não havia risos, não havia cochichos. Só uma expectativa santa, como se todos ali soubessem que estavam prestes a presenciar algo grande. O irmão que liderava a oração impôs as mãos sobre Pedro e clamou: Senhor, como o profeta Eliseu curou Naamã das suas chagas, cura também este jovem. Que a marca da dor se torne um sinal da tua misericórdia. Por um instante nada aconteceu. Pedro sentiu o coração acelerar, temendo que fosse mais uma decepção. Mas então, como um sopro quente, uma onda de paz o invadiu. E quando levou a mão ao rosto, seus dedos não encontraram a textura áspera e irregular da mancha. No lugar dela, só a pele lisa, como se aquela marca nunca tivesse existido. Um grito de alegria explodiu no salão. Dona Maria caiu de joelhos, chorando sem parar. Pedro, atordoado, olhou-se no espelho que uma irmã lhe ofereceu e não reconheceu o próprio reflexo. O jovem que sempre evitou olhares agora sorria, sem medo, enquanto irmãos e irmãs se aproximavam para abraçá-lo, glorificando a Deus. Naquela noite, quando voltaram para casa, Pedro não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada segundo do milagre. Não era um sonho. Não era coincidência. Era prova de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há limite para o seu poder. E assim, mais uma história se juntou às outras. Mais um impossível se tornou um veja só o que Deus fez. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como lendas, mas como realidades. E toda vez que as portas se abrem, não é só uma reunião que começa, é um lembrete de que, para quem crê, até as marcas mais profundas podem ser apagadas pela mão do Pai. O toque final do milagre. Na manhã seguinte, Pedro acordou com um peso no peito, não de angústia, mas de gratidão. Correu ao banheiro e, ao encarar o espelho, levou as mãos ao rosto. A cicatriz que por anos o havia marcado como diferente agora era apenas uma linha quase imperceptível, como um traço de lápis apagado pela borracha do tempo. Mas não foi o tempo. Foi ele. O mesmo Deus que sarou leprosos, deu vista a cegos e ressuscitou mortos havia estendido sua mão sobre ele, o menino que se escondeu por tanto tempo. Ao sair, encontrou a mãe chorando em silêncio, segurando uma foto antiga. Pedro aos 7 anos, antes do acidente, sorrindo sem reservas. Filho, Deus não só curou sua face, ela sussurrou. Ele devolveu o menino que eu quase perdi para o medo. Pedro abraçou-a, entendendo que o milagre não era apenas físico. Era a restauração de uma alma que aprenderá a viver na sombra. A reflexão que ficou. Aquele domingo não mudou só Pedro. Mudou a congregação. Os que duvidavam se ajoelharam. Os que já criam, creram mais. Porque milagres não são sobre espetáculo, são sobre encontro. Deus não apaga cicatrizes para nos tornar perfeitos aos olhos do mundo, mas para nos lembrar que nele, até as feridas têm propósito. Pedro carregaria aquela marca suave como um testemunho. Aqui a dor encontrou a graça. A lição no silêncio. Anos depois, já como diácono, Pedro costumava dizer aos jovens: se Deus pode transformar uma cicatriz em sinal de vitória, imagine o que ele fará com suas vergonhas, seus medos, suas noites sem sono. O milagre não é só o que vocês veem, é o que vocês se tornam depois que ele toca vocês. Porque a fé não nega a dor, ela entrega nas mãos de quem sabe fazer coisas novas. Isaías 43, 19. E assim, toda vez que as portas da igreja se abriam, Pedro olhava para as faces ao redor, algumas marcadas pela vida, outras pela luta, e sorria. Não por ter sido curado, mas por saber que naqueles bancos, nenhum coração estava além do alcance do Pai. Afinal, milagres não são exceções na congregação. São promessas esperando por quem ousa acreditar.